Nos leilões nos Estados Unidos, muitos têm medo. Será que o governo pode tomar meu imóvel? Será que é uma crise como 2008? Só que a verdade é que o governo protege o investidor. E cada zona de inadimplência abre um ciclo de novas oportunidades. Hoje eu estou com o Matheus Leal, ele vai trazer um pouco de clareza e quebrar esses mitos novamente em mais um episódio. E esse é o Jogo Real, onde a gente traz os mitos do leilão para você. Então bora lá. Qual que é o primeiro mito? O mercado americano está em crise como em 2008, Matheus? Longe disso, Gustavo. Na verdade, assim, ó, como você mesmo disse, o governo americano, depois do que aconteceu em 2008, né, ele criou vários empecilhos, várias regras, várias legislações realmente que protege justamente o investidor, o proprietário, enfim, né, porque digamos assim, um acontecimento como o que aconteceu em 2008 não pode acontecer mais, né? E o governo americano realmente, ele, digamos assim, blindou essa possibilidade, né? E daqui a pouco, realmente, onde mora o medo de algumas pessoas é onde mora a oportunidade, né? Então, os Estados Unidos está longe de realmente passar por uma crise. O americano que não está acostumado com uma taxa de juros de 6% no banco, de 4,33% como está hoje, realmente, tipo assim, não está nos melhores mundos, mas eu acredito que é um ciclo natural. Essa curva sobe, ela desce, assim como os Estados Unidos está passando por uma curva de baixa agora, porém já apontando para cima. Como a gente comentou nos podcasts anteriores, essa taxa de juros agora no próximo semestre, que está de 4,33%, está para cair, aí a projeção é que caia para 3,65%. Isso realmente é digamos assim, um momento bom para que você compre, para que você construa, porque na hora que passar esse semestre, realmente vai ser um bom momento de compra, realmente quando essa taxa de juros cair, realmente acredito que vai ser um bom momento de compra. Então, daqui a pouco, onde mora o medo, a galera está segurando dinheiro, né? Não está comprando, é realmente onde mora a oportunidade de a gente ter menos concorrente. Perfeito. É aquilo que não é um colapso, mas sim um ciclo de oportunidade. Exatamente. Mais um mito aqui. Construir do zero nos Estados Unidos é inviável para estrangeiros, Matheus? Longe disso também. Vamos lá. Quando você é um estrangeiro, né, ainda mais o brasileiro, que vem para os Estados Unidos, né, e faz aquela conversão que dói, a gente sabe, né, de real para dólar, ele daqui a pouco não tem um volume muito grande, né, de dinheiro em dólar. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que criar um crédito e utilizar dinheiro do banco. Né? Os Estados Unidos é muito bom você utilizar dinheiro do banco. Grandes players nos Estados Unidos utilizam dinheiro do banco. Por quê? Os juros é baixo. A gente está falando de 6%, 6,5%. Então você cria um crédito e às vezes com 30, 40 mil dólares, 50 mil dólares, você consegue botar uma casa para construção. Né? Se você pegar aí um loan, um financiamento de 200 mil, fizer uma casa de 200 mil e você dá 25% de entrada, que é acima do que normalmente se pede, né? Normalmente é de 80% mais ou menos, né? 20%, né? Financia 80%. Você com 50 mil dólares constrói uma casa de 200 mil e vende aí por 350, né? 380, né? Então, é uma ótima maneira de fazer alavancagem e longe de ser um empecilho você ser estrangeiro e começar do zero nos Estados Unidos. Perfeito, perfeito. Mito. O governo americano pode tomar meu imóvel se eu não for cidadão? Vamos lá, como a gente também já comentou em alguns podcasts anteriores, longe do governo americano, realmente, cara, a propriedade ela é sagrada. A propriedade ela é independente de quem seja o dono, seja estrangeiro, seja um ilegal, seja quem for, às vezes até um invasor, dependendo do estado. Ela é protegida, tá? Então, o governo americano não pode, a não ser que você realmente deixe de pagar um property tax, que você deixe de pagar daqui a pouco o financiamento do teu imóvel, condomínio, enfim, que você, digamos, contribua para que o imóvel tenha uma origem no leilão, tá? Então, mas tirando esses fatos de você ser um inadimplente, o governo americano não pode simplesmente tomar teu imóvel por você ser estrangeiro. Perfeito. A lei, ela protege a propriedade e é um direito que ele independe da nacionalidade. Então, a gente consegue realmente ficar protegido em relação a isso. Tá, mas então quer dizer que o americano tem o estrangeiro tem menos direito do que o americano? Não. Tem direitos iguais perante a lei, né? Beleza. Então, a gente vive numa democracia e todos são protegidos. Obviamente, quando a gente vem falar de um ponto de vista fiscal, realmente a gente, como estrangeiro, precisa ter certos cuidados para pagar menos impostos. Então, isso daí desbalanceia um pouco o americano e o brasileiro serem parecidos. E também a linha de crédito, né? O americano ele tem, por ser americano, uma facilidade ao crédito mais fácil, mas não impede também nós, como brasileiros, termos crédito nos Estados Unidos, tá? Certo, beleza então. Deixa eu te perguntar mais uma questão também.
Eu acabei de falar que nós estamos num ótimo ciclo de compra, né? A gente está, como a gente comentou também em outros podcasts, fique à vontade também para assistir, né? Comente lá, vamos deixar aí o link. Mas, basicamente, a gente comentou que é um ótimo momento para compra. É esperado esse ano, né, que tem o maior número de propriedades em leilão da história dos Estados Unidos, que é um bom momento de compra. Mas e quando, digamos assim, essa curva apontar para cima? Vai acabar os leilões? Realmente esse mercado, digamos assim, vai acabar? É uma janela de oportunidade única? Cara, eu acho isso bem difícil de responder. Obviamente aqui a gente não tem uma bola de cristal e tem até uma frase do Rei Dalio que ele fala: quem tenta prever com bola de cristal no final vai comer caco de vidro. Então a gente tem que olhar para o passado. O que é o passado dos leilões? A gente tem leilões desde 1900, então sempre teve leilões e sempre vai continuar a ter. Obviamente, hoje a gente está numa época muito boa porque tem muita oportunidade. Entendeu? Então tem muita oportunidade, a gente vê realmente que todo dia tem leilão, ainda mais na Flórida, todo dia tem leilão online. Então agora eu posso garantir que realmente está uma boa oportunidade. Nos próximos anos, com base no passado, eu sei que vão existir pessoas lucrando e eu vou estar dentro desse mercado lucrando junto com os meus clientes. Agora, se outras pessoas vão ter a mesma facilidade que a gente está conseguindo fazer hoje para o futuro, eu já não sei, né? Mas foi aquilo que tu comentou também num podcast anterior. O real estate não se trata somente de leilão, né? Exatamente. Então, a habitação, a necessidade de uma moradia é uma necessidade humana para toda a vida. Então, é um mercado que vai ser aquecido por toda a vida, assim como foi em toda a história da humanidade. Perfeito. Beleza? Agora eu vou trazer um mito para você. Foreclose é arriscado porque posso perder o imóvel depois. Vamos lá. Como qualquer tipo de investimento, tá? Existem certas cautelas, existem certas análises que você tem que tomar cuidado, tá? Mas o fato de ser um produto foreclosure, ser um imóvel foreclosure, não quer dizer que você corre o risco de perder depois, tá? De fato, existe um período, assim como no tax deed, né? De período de um resgate, por exemplo, né? Normalmente no foreclosure são de 10 a 15 dias que a pessoa pode contestar o leilão caso tenha ocorrido algum erro processual. Nunca vi acontecer. Tá? É realmente só uma brecha que pode ter essa possibilidade, mas nunca vi acontecer. E olha que eu já procurei realmente algum caso que tenha de fato acontecido isso, mas digamos assim, perigo você tem em qualquer tipo de leilão, em qualquer tipo de negócio, né? Sim. Mas é só, digamos assim, uma brecha que existe na lei para que daqui a pouco a pessoa possa contestar. Mas raciocina comigo. No caso do foreclosure, 1 ano e meio, 2 anos de processo. O cara teve a possibilidade de contestar tudo. Sim. Né? Inclusive contestar o leilão, adiar o leilão, fazer o que quiser. Né? Que seja, digamos, possível fazer. Chega no momento do leilão, depois que a propriedade foi vendida, o cara vai abrir um recurso para o juiz. O juiz vai falar: cara, tu teve 2 anos, te notifiquei em casa, fiz publicação no jornal, bati na tua porta, foi em todos os teus endereços e não falou nada. Sim. Então tem que ser realmente um motivo muito forte para o juiz, digamos assim, cancelar o leilão. Mesma coisa no tax deed, tá? Então, nunca vi acontecer e é realmente bem raro acontecer. Perfeito. E entre o período de arremate, que é emitido o COS, Certificate of Sale, e o período do título, que você recebe o título, esse período de contestação, o erro teria que ser um erro processual. Então, cara, minimiza ainda muito mais a chance. A gente analisa justamente isso. Né? Essa análise que a gente faz. A gente tem que ver se tem algum vício durante o processo, se tem daqui a pouco uma falha de notificação, né? Daqui a pouco, enfim, seja o que for que possa abrir uma brecha para contestar o leilão futuro. Tá? Perfeito. E a gente mitigando isso, fazendo a análise correta, não tem o que temer. Perfeito. Qual que é o próximo mito aí? Vamos lá. Foreclosure é igual em todos os estados. E aí, Gustavo, me diz essa aí. Cara, não é bem assim, né? A gente vai ter 2 divisões aí de foreclose. Basicamente, existe foreclosure que é judicial e foreclosure não judicial. Então, já diferencia de estado para estado. Por exemplo, o Texas é um foreclosure não judicial. O que isso representa? O que é judicial e não judicial? O judicial é quando ele passa por um litígio e tem alguém realmente julgando o processo, que é um juiz. No caso do Texas, que é não judicial, quando a pessoa ela vai comprar uma residência, ela faz um mortgage na residência, tem uma cláusula chamada Power of Sale, que ela diz o quê? Que se a pessoa atrasar durante 3 meses o pagamento do financiamento,
esse financiamento ele é acelerado. O que é acelerado? Vamos dizer que ele paga parcelas de 4 mil por mês. Então, deixou de pagar a primeira, segunda, terceira. Ele estava devendo 150 mil. No terceiro mês, ele tem que pagar 150 mil. Então, isso faz com que a pessoa perca o imóvel. Aí, em 120 dias, ela já está perdendo o imóvel, já está sendo executado e já está indo para leilão assim, rapidamente. No 91º dia de atraso, o banco já é autorizado a marcar o leilão e fazer todo o processo de execução. Já tem a pessoa definida, o trustee, né, que é a trustee sale, que já vai executar esse imóvel. Então, acontece de forma realmente acelerada. Até no Texas é a famosa Texas Tuesday, Super Tuesday, que é o quê? Toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, acontece o leilão em quase todos os estados do Texas. Então, são centenas de propriedades indo para leilão ali na terça-feira. Então, cada condado, cada estado tem sua peculiaridade, a gente tem que estudar de forma separada. Cada estado que a gente abre é com muito zelo, muita dedicação, muita metodologia para a gente trazer clareza ali para o investidor de tudo que vem acontecendo. Exatamente, e até mesmo num estado, como, por exemplo, como a Flórida, que é um estado híbrido, digamos assim, né? De fato, ele tem um tax lien, tem um tax deed. Por exemplo, tem estados que não fazem leilão online. Ele não presencial, né? Por exemplo, Highlands County, né? É um dos exemplos assim que a gente poderia citar que é presencial, né? Aí do lado tem Orange County, tem Polk County, que é tudo online. Então, assim, tem peculiaridades de estado, de condado, né? Então, eles têm autonomia, digamos assim, para conduzir o leilão da maneira que eles quiserem. E, claro, dentro do regimento da lei que rege os leilões do estado. A Geórgia também é na primeira terça-feira do mês, é um leilão presencial. Pau é um caixa-cheque, não faz wire transfer, né? Sim. Então tem as suas peculiaridades que, assim, eu já vi muita gente chegar no leilão, não saber das regras e, assim, deixar de participar, ou daqui a pouco ganhar e não ter o caixa-cheque lá para fazer o depósito, ficar banido do leilão 6 meses, 1 ano. Sim. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, não é igual em todo lugar, não. Perfeito. E mais um mito. Títulos de leilão nunca são aceitos por bancos. Vamos lá. No caso do tax deed, de fato, ele sofre um certo preconceito, assim, digamos assim, do mercado tradicional, tá? Então, mas para isso a gente tem que colocar no custo, tanto de custo financeiro mesmo e prazo, tá? Para a gente fazer a regularização desse título, tá? Ou a gente fazer um Title Certificate, né? Um Certificate Title, um Tax Certificate, né? Depende da região e muda o nome. Ou a gente fazer um Quiet Title Auction, né? Que é justamente a gente entrar com um processo judicial e simplesmente notificar todo mundo que possa ter interesse na propriedade. Tá? No caso do tax deed é verdade, tá? Nem todo banco e assim, pouquíssimas title companies, digamos assim, aceita somente o tax deed. Mas isso não é o que impede o mercado e realmente ele está longe de ser, digamos assim, um grande problema do tax deed. Longe disso. Tem solução, é só fazer a estratégia correta, colocar no custo que está tudo certo. A gente é a prova viva disso. Agora, no caso do foreclosure, né, por exemplo, na Flórida e no Arizona, por exemplo, o título que tu recebe do leilão foreclosure, ele é válido, ele é forte, você não precisa fazer nenhum processo em paralelo, porque eles têm acesso ao processo lá, a Title Company faz a avaliação dela e simplesmente você não precisa fazer nenhum processo em paralelo. Esse documento é aceito por todos os bancos, né, aceito por Title Companies, é só você fazer uma análise bem feita, né, e ver se realmente tem algum vício, algum problema na propriedade. Se não tiver, super tranquilo. Faz financiamento, faz seguro, faz tudo o que for possível. Perfeito. Mais um mito aqui. Não dá para prever a segurança de um título de leilão. Vamos lá, foi o que eu acabei de falar no mito anterior. Exatamente isso. Você consegue, digamos assim, avaliar a capacidade desse título de ser assegurado. Tá? Então, é justamente um dos grandes trabalhos que a gente faz. Porque, para e pensa, se a gente, digamos, prevê, né? Ou pelo menos tenha, digamos assim, a expectativa de que, cara, esse título está tudo certo, o banco vai autorizar, né, o insurance, vai dar tudo certo. E chega lá, não tem, se a gente tem que fazer um Quiet Title Auction, cara, a gente está falando de 4 meses, né? De tempo de espera. E se tu tivesse com uma venda amarrada, né? Então, tá aí também uma das grandes habilidades que a gente tem, que é justamente prever a capacidade do título de ser assegurado. No caso do tax deed, só pelo fato de ser origem tax deed, a gente realmente tem que fazer um processo em paralelo, mas, de novo, não é um problema. Pelo contrário, realmente, daqui a pouco é uma barreira de entrada para muita gente no tax deed que fica bom para a gente e menos concorrência. Né? Exato. Mas fazendo um certificate TAR, um tax certificate, um Quiet Title Auction, está tudo certo, ou até mesmo vender via quit claim. Nossos clientes estão aí, a prova viva de que está tudo certo. Exatamente isso. Construir sendo estrangeiro é inseguro? Não também, tá? Claro que exige uma certa cautela,
Tá? Você, primeiro, o construtor você tem que conhecer, tem que ter uma referência dele, você tem que fazer uma pesquisa regressa, ver daqui a pouco o padrão construtivo dele, você tem que, daqui a pouco, entrar em contato com pessoas que ele já fez construção, né, para ver se realmente, cara, correu tudo bem, qual o tipo de problema que teve com esse general contractor, né? Se você não está nos Estados Unidos, cara, você tem que ter uma pessoa daqui a pouco de confiança ou até mesmo você ter um bom relacionamento com o general contractor. É aí que a gente entra. A gente tem general contractors, por exemplo, que a gente poderia realmente fazer esse meio de campo sem você precisar ir para os Estados Unidos, né? A gente também coloca, digamos assim, câmera de segurança nos imóveis para que os clientes consigam acompanhar em tempo real a obra, enfim. Não precisa estar lá. Além dessa cautela de conhecer o general contractor, né? Você realmente, assim, tem que ter uma assessoria ou pelo menos o domínio muito bom do processo do início ao fim, cara. Porque, assim, tem muita gente mau caráter no mercado que pode tentar realmente, daqui a pouco, ganhar em cima de você, como aconteceu com um cliente meu agora, né? A gente tinha um engenheiro lá, o engenheiro estava cobrando 2 vezes o serviço, enfim. Então, não precisa. Com a nossa assessoria, fica mais tranquilo e, realmente, digamos, você, à distância, consegue executar isso aí do início ao fim da maneira correta. Perfeito, perfeito. Vamos lá, para a gente ir finalizando. Foreclosure leva anos para liberar a posse. Vamos lá. Depende da região dos Estados Unidos, tá? Na parte sul, cara, Flórida, Texas, South Carolina, Geórgia, Arizona, enfim. Eu não digo todos os estados da parte sul, mas é mais voltado à parte sul. Realmente é pró-proprietário que a gente diz. Então, basicamente, você, de 45 a 60 dias, fazendo o processo correto, a propriedade está desocupada. A gente consegue realmente fazer a ocupação e posse desse imóvel. Agora, quando você fala mais da parte norte dos Estados Unidos, ali na primeira colônia, né? Nova York, né? Enfim, aquela região ali, você diz que elas são pró-morador, pró-ocupante, tá? E, cara, pode ser um morador, pode ser um inquilino, pode ser um invasor. Lá, realmente, quem está na propriedade tem uma série de vantagens que, cara, às vezes pode demorar realmente anos para você fazer a desocupação. Tanto é que é uma região que eu não costumo atuar com leilão, tá? Eu atuo realmente mais nessa parte sul aí dos Estados Unidos, que é para o proprietário. Hoje mesmo estou executando uma propriedade em Pensacola, amanhã o xerife, inclusive, está batendo lá. Perfeito. Então, e vai dar 57 dias, mais ou menos, de processo do início ao fim. Começou dia 1º de julho, então, realmente é legal você trabalhar nessa região quando é próprio proprietário, porque, cara, independente se a propriedade está ocupada ou não, você tem a posse em um X, Y, um determinado tempo e está tudo certo. Não, faz total diferença você estar trabalhando num condado, no estado, né, que seja pró-proprietário, porque isso faz com que todo o processo seja mais rápido. A gente consiga alavancar o processo de forma eficiente e aí trazer por exemplo, Califórnia, Nova York, que seriam ali 6 meses para você estar tirando. No mínimo, né? O cara fica barganhando 9 meses. Tem cliente meu que já falou que comprou propriedade com wholesale e ele deixou a propriedade desocupada há 10 dias. Tá? Assim, desocupada não, deixou lá, ele foi viajar, quando voltou tinha um invasor e 9 meses para tirar o cara de dentro. Nossa. Entendeu? Então é complexo essas regiões mais ao norte. Não quer dizer que inviabiliza o negócio, tem muito negócio bom, a gente sabe, né? Mas voltado pro leilão, realmente eu prefiro trabalhar em regiões que são pró-proprietário. E aí, 45, 60 dias, a propriedade está desocupada, isso quando a gente não consegue desocupar ela antes. Então, longe de ser um processo de anos aí de desocupação. Não, perfeito, perfeito. E aí, para finalizar, né? O ciclo de leilões é previsível e dá para esperar o momento perfeito. Vamos lá. Essa palavra momento perfeito é um pouco perigosa, mas de fato dá para a gente ter uma previsibilidade desse ciclo, tá? Sim. E é justamente aí que mora o nosso trabalho, o nosso profissionalismo. A gente, antes do leilão, tem que saber o ciclo, né? Quando que a gente vai comprar? O timeline, né? Sim. Quando que a gente vai comprar? Quando que a gente vai desocupar? Quando que a gente vai reformar? Quanto que a gente vai gastar? E quando vai acontecer a venda? Quando que vai acontecer? Onde a gente espera que aconteça essa venda, né? Então, essa previsibilidade desse ciclo existe. Sim. Agora, o momento perfeito aí é complexo. Assim. O negócio é você entender que o leilão ele é um fluxo. Então, você tem uma cadência ali de oportunidades que vão aparecer. Cara, a oportunidade perfeita, ela nunca vai aparecer. Então, você tem que trabalhar com o que você tem. Ó, são essas propriedades que a gente vai ter esse mês, no próximo são essas, e a gente vai galgando ali. Pô, compramos uma? Perfeito. Compramos essa, vamos trabalhar em cima dessa. Tem capital para a próxima? Não tem capital para a próxima. Então, vamos trabalhar, vamos alavancar, fazer a reforma, vende, vamos para a próxima. E aí, vai indo. Então, sempre que o capital estiver na sua mão, você já
executa a propriedade, compra, arremata, faz todo o trâmite para realmente executar o lucro em cima dela e parte para a próxima. A ideia aqui é tirar a pessoa da inércia, né, que está parada ali, e colocar você em movimento quanto antes. O quanto antes você tiver falando de lucro, quanto antes você estiver comprando, quanto antes você estiver se movimentando, você vai ficar mais disposto a realmente ganhar e entender esse mercado. Vai estar fazendo conexões, vai estar fazendo parcerias como o Matheus, como nós. Então a gente consegue realmente crescer dentro desse mercado. E a ideia dessa série, né, de mitos e verdades é justamente para destravar você daqui a pouco de possíveis informações que rolam na internet aí, que não condiz com o mercado. Até daqui a pouco informações excessivamente positivas, como, né, digamos comprei assim... por 5 mil, vendi por 150. Exato, né? Para que você realmente consiga entender a realidade, né? E para que você também consiga daqui a pouco destravar algum medo que você pudesse ter aí, né? Daqui a pouco algum certo receio, daqui a pouco uma barreira, né? Daqui a pouco realmente digamos assim, uma crença limitante de, cara, eu preciso estar nos Estados Unidos, eu preciso ser americano, eu preciso ser muito rico, né? Putz, é perigoso, é nebuloso. Não, cara, não. Longe disso, tá? Fazendo da maneira correta aí, tende a ser um mercado bem rentável e a gente aprova disso aí. Perfeito, perfeito. Então, se você acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela dedicação. A gente, como o Matheus falou, é para trazer clareza para você, para que você possa vir com a gente, conhecer nossa empresa e ganhar e lucrar dentro desse mercado, para que você cresça seu patrimônio, possa realmente ganhar dentro desse mercado, que é o mercado que fez mais milionários na face da Terra. Tá? Então, caso você queira saber mais, saber como a gente trabalha, sobre nossa metodologia, aprender sobre esse mercado, o que a gente realiza para você, chama a nossa equipe, clica aí no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, se inscreva no canal para receber mais informações. Toda terça-feira está saindo vídeo novo. Então, te vejo na próxima série do Linkcast, que não para por aqui. Vão ter diversas séries que estão saindo aí ao longo dos dias.